Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Hoje iremos fazer a leitura do do capítulo 21 de O Livro dos Médiuns, Influência do Meio, iniciando pelo item número 231. No capítulo anterior, Kardec e os espíritos trataram da influência moral do médium nas comunicações. Agora eles tratam da influência que o meio exerce sobre o médium e que irá, obviamente, se refletir na qualidade das suas comunicações. O meio que Kardec se refere é não só o ambiente físico onde o médium se encontra e exerce sua atividade mediúnica, mas tudo que está em volta dele. Barulho, música alta, pessoas, espíritos perturbadores, né? Tudo isso influencia física, psíquica e espiritualmente o ambiente e o médium. Então, iniciando pela questão 231, o item 1. Kardec pergunta: o meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as manifestações? O meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as manifestações? E os espíritos respondem: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. A presença dos espíritos no meio ambiente existe. Onde quer que nós estejamos, na nossa casa, no supermercado, no metrô, né? Isso não depende da mediunidade nem de qualquer espécie de evocação. As coisas estão ali por estarem. A gente se lembra do filme Ghost, onde aquele espírito habitava um vagão de metrô e fazia suas movimentações físicas e tudo mais, as suas estrepulias. Então, os espíritos estão em todos os espaços, como as ondas de rádio, ondas radiofônicas. Tenhamos ou não tenhamos um rádio, esteja ele ligado ou não, estejamos ouvindo ou não, as ondas de rádio estão passando e os espíritos também estão em todos os lugares. No entanto, quando nós fazemos uma reunião mediúnica, é como se ligássemos realmente o rádio para ouvir notícias e nos comunicarmos. Mas se ali só estiverem pessoas levianas, inconsequentes, com o objetivo de obter respostas a seus interesses pessoais, negócios, vida amorosa, quais os espíritos que vão estar ali dando respostas ou participando dessa reunião? São espíritos imperfeitos. Às vezes também, numa reunião mediúnica, as pessoas comparecem com uma certa compostura, uma forma de se portar, né, digna, mas isso também não é o suficiente. Obviamente que não é, porque se seus pensamentos, suas intenções forem ruins, não adianta a forma com que elas estejam ali. Então, a importância é que haja uma homogeneidade de tudo. Não haja barulho, exista silêncio, exista uma certa circunspecção nas pessoas, mas bons pensamentos, pensamentos elevados, intenções elevadas. Isso que é importante. Dando prosseguimento, o item é o número 2 da questão 231. Os espíritos superiores, pergunta Kardec, não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que o cercam? O espírito encarnado no caso que serve de intérprete é o médium, né? Os espíritos superiores não podem vencer essa má vontade? Então, só até para entender, uma pessoa honesta, sincera,
ela está passando por um problema, ela ou sua família, um familiar, e na falta de outros recursos ela recorre a um médium para que haja uma ajuda da parte espiritual. Infelizmente, por desconhecimento, aquele médium que ela recorreu não é um bom médium. É um médium bastante imperfeito, os espíritos que estão em torno dele também, naquela reunião, não são espíritos perfeitos, ela, por desconhecimento e por falta de outra opção, está ali. Então a pergunta é, como fica essa situação? Os espíritos superiores vão atender a essa pessoa que está necessitada realmente? Então a resposta que os espíritos dão é a seguinte: sim, quando julgam útil. E segundo, a intenção da pessoa que os consulta. Já nem é do médium, mas a pessoa que vai lá ao médium fazer aquela questão. Já o dissemos, os espíritos mais elevados podem às vezes comunicar-se para um auxílio especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio. Mas então, estes lhe permanecem completamente alheios. Tanto o médium quanto o meio fica meio paralisado e o espírito superior dá a resposta, o auxílio necessário. Então, disso a gente deduz que não é a capacidade do médium de contato com os espíritos, sendo ela uma grande capacidade ou pequena capacidade, que é o problema. O fato que mais traz problemas é o fato do médium não entender a sua finalidade de mediador entre esses dois planos, não saber utilizar a sua mediunidade e muitas vezes negar essa mediunidade. Então há muitos médiums que se negam ao trabalho espiritual. E eles sabem, porque às vezes eles até dizem, olha, já me disseram que eu tenho mediunidade, que eu preciso trabalhar, mas eu não quero. Ainda assim, por benevolência, os espíritos superiores procuram se empenhar em fazer o médium se lembrar de seus compromissos. Mediunidade, nesse nosso planeta, na fase que nós estamos, sempre é uma mediunidade de trabalho, de serviço. Ela não é uma mediunidade adquirida por méritos nem nada. É uma mediunidade de trabalho. E tem 3. Os espíritos superiores tentam levar às reuniões fúteis intenções mais sérias. Uma reunião de pessoas fúteis, vem lá um espírito superior para trazer intenções mais sérias, dar alguma comunicação. E aí os espíritos respondem. Os espíritos superiores não comparecem às reuniões em que a sua presença é inútil. Aos meios de pouca instrução, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Mas, aos meios instruídos em que a ironia impera, não vamos. Neles é necessário tocar os olhos e os ouvidos, e esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que os que se vangloriam de sua sabedoria sejam humilhados pelos espíritos menos sábios e menos adiantados. Esses meios de pouca instrução, de gente simples, isso acontece bastante. São pessoas, às vezes, pouco estudadas, como o caso das benzedeiras, de rezadeiras. São pessoas até analfabetas, porém têm uma boa vontade incrível de ajudar. Já aqueles locais onde existem pessoas cultas, porém irônicas, sarcásticas, debochadas, que estão ali mais para gozação, para brincar com essa ideia dos espíritos, lá eles não aparecem. E o item 4, que é o que termina a questão de hoje, 231. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias, ou seja, eles não comparecem porque eles são proibidos ou porque eles não querem? A resposta dos espíritos, não. Às vezes permanecem nelas
os espíritos inferiores comparecem nelas, a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como os estouvados numa reunião de sábios. Estouvados é aquela palavra mais antiga, hoje não é tão usada, de leviano, inconsequente. São os espíritos de terceira ordem que os espíritos aqui estão se referindo. São os espíritos imperfeitos. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item número 6, Kardec escreve: há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. São os espíritos maliciosos e inconsequentes. Então esses espíritos eles podem ser até atraídos às reuniões sérias para eles, espíritos, evoluírem com as perguntas que são feitas, com os ensinamentos que são dados às pessoas, aos encarnados que ali se encontram, para todos evoluírem. Mas se, no entanto, as pessoas que lá se encontram, algumas delas estão desatentas, com preocupações e pensamentos descuidados, esses espíritos também imperfeitos, eles acabam o quê? Se sentando perto, fazendo grupinho, aquele grupinho lá do fundo, né, que não quer às vezes nada com a coisa, eles se ligam ali e ficam achando graça, brincando e no fim nenhum lucra, nem o encarnado, nem o desencarnado. Portanto, em qualquer reunião de estudo, em qualquer local que nós formos, é importante orar e vigiar sempre. E aí, então, nós terminamos a leitura da questão número 231 do Livro dos Médiuns. Na semana que vem, iremos fazer a leitura do item 232, se Deus assim o permitir. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco agora e sempre.